Boa noite, graça e paz. Vou tentar ficar na câmera aqui, Valdir. Meu nome é Tarek, acho que a maioria já me conhece. Eu estou frequentando aqui a comunidade da Graça do Ipiranga há um pouco mais de um ano. Tenho 32 anos, casado com a Juliana, sou engenheiro civil. Estou com roupa de ver Deus hoje. Quem já usou roupa de ver Deus de domingo? E é uma honra estar neste lugar. Eu pertenço à comunidade da Graça há 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, 22 anos. E hoje é a primeira vez que eu subo num púlpito para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Já compartilhei de outras formas, em GCM, em festas e tudo mais. Então, eu creio que Deus vai fazer um milagre hoje na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Então, um jargão eu já usei, estou com a roupa de ver Deus. E quem já ouviu falar também, já falou isso, no dia de domingo, eu vou na casa de Deus. Quem já falou isso? Bastante gente. Eu, quando era menor, de vez em quando a gente saía lá no pátio da igreja, lá da sede, e a gente aprontava um pouco. E as diaconisas, os diáconos puxavam a nossa orelha e falavam assim: por que você está fazendo isso? Aqui é a casa de Deus. E eu já tomei uns tapas na orelha também. Então, hoje o nosso tema é construindo a casa de Deus. Então eu quero que vocês tenham isso, essas três coisas que eu já te falei sobre a casa de Deus. Eu queria que vocês tenham isso na cabeça, porque hoje eu vou falar para vocês o que Deus tem falado no meu coração em relação a isso. Como eu sou engenheiro civil, eu vou falar de construção. Conversar com vocês aqui sobre construção. E uma casa, como a gente começa construindo uma casa? Alguém tem ideia? Vocês viram meu papel aqui? Não estava combinado. Tem gente que é claro que é na fundação. Tem gente que eu vou dar um exemplo. Quando eu namorava na época, eu nem tinha planos de casamento, não tinha um apartamento, e eu ganhei 3 torneiras. E eu já pensei, eu não tenho casa, eu não tenho uma geladeira, eu não tenho uma cama, mas eu já tenho 3 torneiras. Mas não é por aí que eu comecei a construir não tem como você começar a construir uma casa com 3 torneiras. Então eu quero que todo mundo abra a Bíblia junto comigo em Atos 7, versículo 48. E a gente vai falar da casa de Deus. Atos 7, versículo 48. Eu estou usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou ler para vocês. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Então, a primeira lição que a gente tira desse texto, logo no versículo 48, é essa. O Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Então, quando você fala, domingo eu vou na casa de Deus, aí já tem uma coisa que está falando contra a palavra de Deus. Quando você fala, eu estou com roupa de ver Deus, já tem outra coisinha que você está falando que é em desacordo com a palavra de Deus. Então, se não é aqui, num prédio que Deus mora, onde é que Deus mora? E a resposta para isso, eu achei em Efésios 2,
versículo 19 ao 22, que diz o seguinte: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, que maravilha que Deus escolheu a minha vida, a vida de cada um aqui para morar. Então, a segunda lição que eu tiro é que Deus Ele não mora em prédio, Ele mora dentro de mim. Então, onde quer que eu esteja, onde quer que você vá, você está levando Deus dentro de você. No seu trabalho, onde o Antônio trabalha, ele está lá usado por Deus para levar o Deus que mora nele no trabalho dele. E voltando na construção, que o tema é esse, construindo a casa de Deus, já falaram que você tem que começar pela fundação, e é o correto. E eu queria fazer uma breve homenagem à nossa poetisa, a irmã Ruth. Eu separei um poema de Vinícius de Moraes. E eu creio que todo mundo aqui já escutou esse poema, já declamou esse poema. A minha mãe me ensinou esse poema nos primeiros anos da minha vida. E eu acredito que todo mundo vai saber. Mas você vai puxar agora na sua mente, você não vai lembrar. Eu não sei, um poema do Vinícius de Moraes? Como que eu vou saber? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, que assim que eu começar, vocês vão estar junto comigo. Ele é mais conhecido como uma cantiga. E esse poema, ele diz assim: era uma casa muito engraçada. Não, primeiro, era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Essa é a primeira palavra que eu quero que vocês guardem. Teto. Seguindo. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha. Segunda palavra que eu quero que vocês guardem. Chão. A primeira é teto, a segunda é chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. A terceira palavra é parede. Então vamos lá. Teto, chão, parede. Eu vou parar por aqui. São as 3 palavras que eu quero que vocês gravem. E quando eu estava preparando isso daqui, pensando em construção, eu falei: Senhor, me dê um jeito, alguma coisa que seja fácil de explicar. E ver essa cantiga no meu coração, eu falei: eu vou usar isso de uma forma de eu conseguir explicar a palavra de Deus. Só que a cantiga começa com teto. Alguém já viu começar uma casa construindo pelo teto? Não dá. Para ter teto tem que ter parede. O teto ele apoia na parede. Todo mundo está vendo aqui. A parede ela é apoiada no chão. Então nós vamos começar pelo chão. O chão é a fundação que vocês falaram aqui. Quando vem fundação na mente de vocês, o que vocês pensam? Alguém pode me ajudar? Começo, uma base sólida. Alguém aqui lembra daqueles prédios em Santos que eram tudo torto? Ali foi um erro de fundação. Então eu penso que se você não tiver uma fundação bem feita, a casa vai ficar torta. O telhado pode não funcionar. As paredes podem quebrar. E como engenheiro, a gente sabe que toda fundação depende do solo. Você tem que preparar o solo muitas vezes. Tem fundações que eu trabalhando, eu já fiz fundações com profundidade de 60 metros de profundidade. Isso é muito profundo, por causa do terreno. Aí foi perfurado isso daí. Então,
trazendo para a nossa vida. A gente está construindo a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A fundação da nossa vida, da nossa casa que a gente está elevando, é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. E no começo aqui, quando eu li Efésios, no versículo 20, ele diz o seguinte: vocês são como edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então, para a gente subir a nossa casa, a gente precisa estar alicerçado em Jesus. Tem outras versões que diz a pedra de esquina. A pedra de esquina é Jesus. E certa vez eu fui procurar, da onde que vem esse verso? O que é essa pedra de esquina? E eu descobri que naquele tempo, para você começar a construir uma casa, eles aplanavam o terreno, e para começar o terreno, eles colocavam uma pedra, que era a pedra de esquina. Essa pedra era o marco da casa. A partir dessa pedra, eles subiam uma casa. Então, nenhuma casa era erguida sem ter uma pedra de esquina. Então, a nossa vida não pode ser iniciada. Eu penso que eu não posso continuar a minha vida a partir daqui sabendo que a minha base tem que ser Jesus Cristo. Se eu não tiver essa consciência e não tiver isso na minha vida, a minha casa pode vir a ruir. E eu vou ler alguns textos aqui, dizendo que a Bíblia está confirmando isso daí que a gente já tem falado. Em 1 Coríntios 3,11 diz o seguinte: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Tem gente que busca a força da vida em outras coisas. Busca pode ser no casamento, pode ser na família, nos pais, pode ser em outro tipo de religião. E eu penso que quem escreveu a Bíblia, tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, as cartas que Paulo escreveu, tem muitas analogias com construção. E ele aqui que Deus já colocou Jesus Cristo como o único alicerce, eu não consigo pensar em outra coisa para fundamentar a minha vida. Em João 14:6 diz o seguinte: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E no 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como eu consigo chegar em Jesus? Eu já tenho essa noção que o meu fundamento precisa ser Jesus. Como eu consigo chegar em Jesus? Através da palavra. A palavra é Jesus hoje na nossa vida. Eu consigo falar com Jesus, eu consigo ouvir Jesus através da palavra de Deus. Então vamos lá. A gente tem o chão, a parede e o teto. O chão é a fundação. A fundação é o alicerce. E o alicerce é Jesus. Está todo mundo comigo aqui? Antônio? Eu te contratei, a gente combinou terça-feira. Partindo do chão, nós temos a parede. Que eu não posso subir o teto depois do chão. Eu preciso ter a sustentação do teto, que é a parede. E eu li um livro, estou lendo um livro que chama Edifique a Minha Casa, do Ed Liu. Ele fala da vida em comunidade. E o que eu pensei, através de parede, sustentação, o que sustenta a nossa vida? Deus colocou no meu coração que o que sustenta a nossa vida são os relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, com a família. Porque isolado, a gente não consegue fazer muita coisa. E trazendo para cá, se a gente quer ter a morada de Deus, se a gente quer construir a casa de Deus, a gente precisa ter relacionamento. E nesse livro ele cita uma pesquisa,
E eu vou ler para vocês umas coisas aqui que eu fiquei chocado, para arrumar outra palavra. Uma pesquisa liderada por um cientista social de Harvard acompanhou a vida de 7.000 pessoas ao longo de 9 anos. Os pesquisadores descobriram que as pessoas cujo estilo de vida era de maior isolamento tinham uma probabilidade 3 vezes maior de morrer do que aquelas com fortes conexões de relacionamento. Então, acompanhando a vida de 7.000 pessoas, descobriram que quem tem uma vida isolada tem 3 vezes mais chance de morrer de quem tem relacionamentos. Aí ele continua. As pessoas com hábitos nocivos à saúde, como fumar, má alimentação, consumo de álcool, dentre outros, mas com fortes laços sociais, têm uma vida significativamente mais longa do que as pessoas que, apesar de terem hábitos excelentes para a saúde, vivem isoladas. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou incentivando ninguém a fazer. Eu vou na igreja, eu conheço muita gente, vou esbanjar. Não é assim. Em outras palavras, essa frase eu achei engraçada. Essa é para o meu amigo Felipe. Em outras palavras, é melhor comer chocolate e ter bons amigos do que comer brócolis sozinho. Então, é claro que tem uma alimentação saudável, mais relacionamento, você vai amplificar a sua vida. E ele continua. O pesquisador Robert Putnam nota que se você pertence a nenhum grupo, mas decide se juntar a algum, você diminui pela metade sua chance de morrer no próximo ano. Olha aí. Se você não pertence a nenhum grupo, você é isolado, e você decide participar de um grupo, você diminui pela metade a sua chance de morrer no próximo ano, só por causa de relacionamento. Não, isso daqui é pesquisa, e é de Harvard, gente. É uma das 3 maiores faculdades do mundo. Não é uma coisa que inventaram. Robert Putnam. Está no livro Edifique Minha Casa, do Ed Liu. Então, aí ele continua. Em outro estudo, 276 voluntários foram infectados com um vírus que produz gripe comum. Quem aqui queria voluntariamente ser infectado por um vírus? Daí eu fiquei pensando, falei, que gente doida, né? O estudo descobriu que as pessoas com fortes conexões emocionais se saíram 4 vezes melhor na resistência à gripe do que as mais isoladas. Então eu parei para pensar e falei assim, eu estou com gripe, vou para a igreja, vou ter relacionamento, vou para o G100. É cura. E pensando em tudo isso daqui, nessas pesquisas, isso corroborou ainda mais o que eu pensava sobre a pessoa isolada. Ela não consegue ter um alcance. Uma pessoa isolada não consegue ser a morada de Deus. E a Bíblia, ela é muito sensacional, porque ela mostra no início da igreja, em Atos 2:42, que é um texto que nos G100s que a gente participou ao longo dos anos, o meu amigo Lúcio, que está aqui, já citou bastante, eu vou ler para vocês. E vocês vão ver como a vida em comunidade gera frutos. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade,
louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então o que eu penso disso? A gente em comunidade, a nossa sustentação, as nossas paredes, se a gente ter bastante relacionamento, se a gente conseguir viver como a igreja de Atos, a gente não vai precisar fazer esforço para buscar as pessoas. Aqui fala que o Senhor ia acrescentando as pessoas. O texto fala que quem vivia em comunhão, quem vivia em comunidade, essas pessoas eram estimadas por todos. Imagine você ser uma pessoa de deferência, uma pessoa que o pessoal estima você. Ó, o Washington chegou. Aquele cara é um cara correto, é um cara sério. Ali eu posso apostar. O chão, o nosso fundamento é Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus através da palavra de Deus. A nossa parede, que é a nossa sustentação, é com base em relacionamentos. É envolvimento junto com a igreja. A igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Terceiro item é o teto, que a gente já falou. O que eu penso de teto? Qual que é a função do teto dentro de uma casa? Proteção, cobertura. Na igreja, quem que fornece a proteção, a cobertura para nós? Espírito Santo, pastores. Deus colocou no meu coração que a nossa proteção é a nossa liderança. Eu já vi muita gente falar que não vai em igreja, não gosta de ter comunhão, porque não gosta de pastor. E eu tenho certeza que, se não fosse a vida de um pastor, eu não estaria aqui hoje. Aproveitando que ele não está aqui, está só o filho dele. Eu tenho sido treinado diariamente por um pastor. Ele tem gasto tempo, ele tem gasto os talentos dele, os tesouros dele, recurso dele, para me resgatar. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. E eu penso que a casa de Deus, ela tem a fundação em Cristo Jesus, ela tem as paredes em relacionamento, e o teto dela é a liderança. Então eu não consigo viver uma vida construindo a casa de Deus sem ter esses três itens. Jesus Cristo como a fundação e a palavra, relacionamento com as pessoas e uma liderança. E eu vou ler 2 textos aqui, que muitas vezes eu já torci o nariz para esse texto. O primeiro está em 1 Timóteo 2:1, diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador. Eu quero ir além de pastores, líderes. A gente não consegue evoluir a nossa vida sem ter um bom relacionamento com o nosso chefe. Eu muitas vezes já me peguei falando mal do meu chefe. Falando mal de um outro líder, quem seja. Um líder na nossa vida são os nossos pais. Meus pais estão aqui hoje. Eu creio que eu nunca deixei de honrar eles. O texto de Romanos 13:1 diz o seguinte: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares, por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Então, trazendo para a minha vida,
me revoltar contra meu chefe, me revoltar contra meu líder espiritual, que seja, me revoltar contra meu pastor, me revoltar com qualquer tipo de autoridade. Essa autoridade também envolve a autoridade política da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. E se revoltar contra eles, que foram ali colocados por Deus, independente da sua visão ideológica, da sua visão partidária, foi Deus que colocou. Se revoltar contra todas essas pessoas gera condenação para a gente. E eu confesso para vocês, eu não quero perder o meu lugar no céu por causa de briga política, por causa de um chefe abusivo. Eu não quero perder o meu lugar ao lado de Cristo na eternidade porque um pastor falou alguma coisa que eu não gostei, o pastor não me deu um bom dia, o pastor não me cumprimentou no culto, eu fiquei bravo com ele, saí da igreja. Então, caminhando para o fim aqui, eu queria que a gente pensasse esses três itens separados: a fundação, que é o chão, a parede, os relacionamentos, e o teto, que é as nossas lideranças. Eu queria que a gente examinasse o nosso coração agora. Se você tem alguma coisa pendente, eu não vou falar contra, eu vou falar pendente, contra a palavra de Deus, contra Jesus. É estranho você falar isso. Eu tenho algo contra Jesus, eu tenho algo contra Deus. Só que quando as coisas não acontecem da nossa forma de pensar, daquilo que a gente planejou, às vezes a gente se revolta contra Deus. Eu falo isso abrindo o meu coração, porque já aconteceu isso comigo. A gente se planeja, a gente faz planos maravilhosos, a gente sonha, e se não acontece de acordo com aquilo que a gente quer, a gente volta as costas para Deus. Eu fiz isso. Então, se você já aconteceu isso uma vez e você deixou passar, depois eu tô bem, se isso já aconteceu com a sua vida, eu queria que você pensasse nisso que a gente vai orar hoje. O segundo item, os relacionamentos. Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja, saíram de uma congregação que seja por causa de pessoas. Saíram magoadas, saíram machucadas. E não é isso que Deus quer. A palavra muitas vezes diz que quando a gente vai ofertar, se a gente tiver alguma pendência com o irmão, deixa a oferta, vá resolver para depois ofertar. Então, se alguma vez isso já aconteceu com você por causa de um amigo que te machucou, por causa de um irmão, um familiar que você deixou de falar com seu irmão, virou as costas para o seu irmão, tem um primo que você não fala, um vizinho que brigou com você por causa de besteira, você virou as costas para ele, pense nisso também. E o terceiro item é a liderança. Se alguma vez você já ficou machucado com algum líder que você teve, um chefe que era abusivo, que te tratava muito mal, um pastor que alguma vez falou uma palavra que não te agradou e você ficou machucado com isso, alguma liderança que você não concorda e você já praguejou contra ela, pensa nisso daí. E eu queria que todo mundo ficasse de pé para a gente orar junto com isso. Eu me examinei durante essa semana separando esses textos aqui, e eu vi que nos três casos eu já tive um problema. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque
vocês examinem o coração de vocês, que o Senhor possa trazer luz a isso. Mas eu queria pedir para o pastor Wellington vir aqui como autoridade sobre a minha vida aqui, sobre a vida da nossa igreja, para ele orar por esses temas, esses 3 itens. E que hoje é uma noite de milagres. E eu creio que nós sairemos aqui livres de condenação. Então, se você se enxergou em um desses itens, 2 ou até nos 3, como eu já disse que eu já me enxerguei, eu queria que você fechasse os seus olhos, elevasse o seu coração, a sua mente a Cristo, pedindo perdão primeiro por guardar sentimentos rancorosos, quer seja com pessoas, e que Ele haja nessa noite através da vida de cada um aqui, para que haja libertação. Amém.
recadinho, quem quiser fazer a inscrição do nosso seminário de imersão, o Rogério vai ficar no fim fazendo as inscrições online para quem tem um. E hoje é o último dia do primeiro lote no valor de R$60. A partir de amanhã o valor sobe para R$80. Eu, se fosse vocês, não perderia. E eu queria deixar um agradecimento aqui, todos os que vieram hoje, minha família que veio, meu sogro e minha sogra, um amigo que eu conheço há 25 anos, prova de um relacionamento duradouro. A gente se conhece desde os 7 anos de idade e hoje a gente, além de irmãos de amizade, a gente é irmão em Cristo. O Lúcio e a Michele, que foram por muitos anos os nossos líderes, é um casal que eu e a minha casa, eu e a Juliana, nós amamos muito. São os nossos padrinhos de casamento e temos uma aliança com esse casal também. Então, eu sou prova viva de que relacionamento faz parte da construção da casa de Deus. E obrigado a todos vocês, meus amigos mais novos, os meus irmãos do Homens de Honra, que vieram aí me prestigiar também. Louvado seja Deus. Uma boa noite.